Olá, professor. Nós somos a dupla 15 e essa é a nossa entrega sobre programação dinâmica. Bem, nessa entrega a gente resolveu 4 problemas de programação competitiva e utilizando os métodos de programação dinâmica que o senhor explicou, utilizando os assuntos, né? Bem, esse primeiro aqui foi desenvolvendo o algoritmo de knapsack usando o DP, e ele é um problema do motoboy em que ele precisa entregar uma quantidade de número de pizzas, onde ele tem certos tempos para entregar, e os tempos se referem aos pesos do knapsack, né, da mochila, de cada pizza, no caso. Agora eu vou pegar esse código e vou submeter aqui no URI, só para a gente verificar se ele está correto ou não. Beleza, apareceu accepted. Agora a gente vai passar para a próxima implementação, que é a implementação de Bellman-Ford, onde a gente tem os comentários descrevendo o que cada etapa faz, e ele também é um algoritmo que foi feito a partir de um método de programação dinâmica. Isso aqui foi um problema que ele realmente ele pede o código a implementação de Bellman-Ford, e a gente fez a partir do Code Ninjas, né? A partir do Code Studio, que é um problema do Code Studio. Pegando o código aqui e submetendo novamente, a gente vai verificar se vai dar accepted ou não. Beleza. Deu accepted aqui. E agora eu vou passar a palavra para o Bonifácio, que resolveu os próximos problemas. Olá, professor. Vou dar uma comentada aqui agora sobre dois problemas que a gente encontrou que seria interessante a gente resolver, envolvendo programação dinâmica, né? Então, Ítalo, vamos passar para o próximo, depois eu falo desse, Tranquilo. porque esse primeiro aí que eu quero falar, ele teve uma complexidade maior, eu achei ele bem mais difícil de fazer, entendi algumas soluções da internet mesmo e entendi como é que a gente poderia resolver, né? Resolver essa questão, né? Então, basicamente, a gente pega o que ele pede nessa questão é que, dado um número de trabalhos, né, ele utiliza o N jobs, né, a gente também receba como entrada o tempo inicial, o tempo final e o lucro, alguns arrays, né, disso que eu falei. E o que ele quer aqui é que todo o trabalho seja feito a, num tempo específico, né? Dado o que eu falei, o tempo inicial, o tempo final, obtendo esse vetor aí do lucro, certo? Então, basicamente é isso. Obtendo maior lucro, no caso, né? Isso, perfeito. Aham. No caso de todos de todos os elementos do array profit, ele quer o maior deles, né? Então, a gente resolve isso aí dentro de uma classe de uma função para que a gente consiga isso, né? Só um detalhe interessante é que ali mais embaixo a gente usa o bisect left, exatamente aí, que ele vai fazer basicamente, né? Eu só queria comentar dele, porque ele localiza o ponto de interseção desse segundo parâmetro, né, que vai ser o jobs na posição I1, no caso, vai ser no aux, né? Então, ele vai localizar esse ponto de interseção para manter a ordem de classificação, e aí, no final de tudo, ele consegue retornar aí o nosso maior lucro. E agora a gente vai fazer a implementação lá no site, né, para a gente ver se essa solução ela dá certo. No caso, a gente já havia tentado, né, Ítalo, algumas vezes aqui e tinha dado erro, né? A gente teve que voltar, porque no momento da ordenação ali, no job.sort, o parâmetro X ali não estava sendo passado corretamente, né? Eu estava usando start time ao invés da posição no X, e aí ele deu esse problema, mas agora deu tudo certo. E aí agora vamos passar para outra solução que a gente resolveu, que foi o longest increasing path, né? Que basicamente tem como ideia aqui, dado um vetor com alguns números, a gente tem que pegar qual que é o maior caminho, né? Desde que o
vetor na posição i mais 1 seja maior do que o vetor na posição i, né? O elemento na posição i. Então, basicamente, esse foi mais simples, né? Tanto é que o professor, até você, professor, já havia feito uma aula específica sobre isso, que me auxiliou bastante, que basicamente o que ele vai fazer é, durante todo esse for, ele vai pegar e vai, para cada elemento do vetor, ele vai entender qual que é o maior caminho, sendo que esse elemento é o último, né? Então, por exemplo, temos o vetor 1, 2, 3, ele pega na posição 3, considera ele como o último e vê qual que é o caminho que é percorrido, que ele seja o último, e aí ele coloca em um array para verificar qual que é o tamanho, então, né? Sendo que esse elemento é o último. A gente faz isso com todos os elementos, coloca em um array, e aí no final ali eu faço esse sort reverso, né? Para que ele fique decrescente, e pego o da posição 0 porque ele vai ser o maior, né? Ou poderia também ordenar normal e pegar o da última posição, que daria corretamente também. Então, é isso, vamos submeter lá. Foram resolvidos os code, né? Isso também foi. E aí ele pede sua funçãozinha, a gente roda. Muito bem, deu accepted, né? Esse terceiro aí. Então é isso, professor. Essas foram as nossas soluções. Espero que tenha gostado. E é isso. Um abraço, até mais.